Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre refluxo, então fiquem até o final, acompanhem a nossa live aí, que vocês com certeza vão aprender bastante coisa. É sempre um prazer, como eu falo, estar aqui para vocês, trazendo conteúdo para dentro da casa de vocês, ajudando os bebês de vocês com informação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância de seguir o passo a passo no tratamento do refluxo. Então, se o seu bebê está sofrendo com refluxo em casa, se você está aí angustiada, sem saber o que fazer com o seu bebê, hoje você vai entender a importância de um passo a passo e como funciona esse passo a passo durante esse tratamento do refluxo, para que a gente chegue aí no que a gente deseja, que é um bebê sem dor, é um bebê sem refluxo, dormindo bem, tranquilo e desenvolvendo de forma saudável. Para quem está acompanhando pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como Encantador de Bebês, e estou aqui toda semana trazendo conteúdo para vocês, informações importantes nas nossas lives, em todos os vídeos que eu posto aí durante a semana para vocês. Vamos lá, então, eu vou trazer aí de forma direta e clara para vocês hoje todas essas informações necessárias aí sobre esse passo a passo, de como funciona e o porquê dessa importância. Então não é só entender que o bebê tem refluxo ou descobrir que o bebê tem refluxo a partir de um exame e oferecer um remédio e achar que está tudo resolvido. Hoje você vai entender o motivo do porquê entender esse refluxo do bebê é tão importante. O seu bebê dá sinais, ele mostra para você aí algumas coisas e vai de você começar a aprender e começar a entender um pouco desses sinais. Então eu sempre falo aqui de alguns sinais que o bebê começa a apresentar, quando ele está com desconforto, quando ele tem algum tipo de alteração, e você, muitas mamães vêm aprendendo aí a distinguir esses sinais e a decifrar o que está acontecendo com os bebês. Isso eu tenho recebido de relatos aí que as mamães mandam para mim lá no meu direct, às vezes nas caixinhas de perguntas que eu abro, falando sobre como as orientações que eu tenho passado aqui estão ajudando elas em casa, elas estão aplicando tudo em casa, mesmo que sejam orientações aí que elas acompanham pelo feed, não são mamães que participam do curso, são mamães que às vezes veem o que eu posto e já conseguem ter esse resultado. Imagina as mamães que estão dentro do curso, quanto resultado elas não estão tendo, quantas noites de sono mais tranquilas elas estão tendo a oportunidade de ter aí com os bebês delas. Então fiquem à vontade para tirar dúvidas de vocês, mandem aí as suas dúvidas, daqui a pouquinho eu vou estar respondendo todo mundo. Então assim, é muito importante para a gente entender esse passo a passo, essa importância realmente desse passo a passo no tratamento do torcicolo, a gente começar pelo princípio, investigar a causa. Eu sempre costumo falar que a gente precisa entender a causa do refluxo para a gente poder tratar. Então a gente tem que descobrir o que causou, qual a alteração no corpo do bebê que está fazendo com que ele tenha refluxo. Porque não vai acontecer do bebê nascer e ter aí um refluxo sem existir um motivo específico. Mesmo os bebês que já apresentam refluxo no primeiro dia de vida, eles têm esse refluxo por algum tipo de alteração. Seja alguma alteração interna na região do estômago, do esôfago, na região do crânio, ou alguma região um pouco mais externa, na região muscular, ao redor do pescoço dele, ou alguma alteração que seja um pouco mais visível para a gente conseguir entender. Então, investigar essa causa e entender o real motivo do porquê esse refluxo está existindo é o primeiro passo e eu digo que é o fundamental para você conseguir ter um sucesso no tratamento do seu filho. Então, se o seu bebê está apresentando esse refluxo, está tendo sinais aí de desconforto e todas as alterações que estão causando aí dor para ele, é muito importante que você entenda o que está causando, qual que é a causa principal, qual que é o bloqueio no corpo dele ou qual que é o motivo que está fazendo esse refluxo existir. E aí a gente precisa definir alguns causadores também para que a gente possa corrigir esses causadores, que seria o segundo passo, a correção dessas alterações que estão causando o refluxo do bebê. Então, por exemplo, o bebê pode ter refluxo por conta de um torcicolo, que eu sempre costumo falar aqui, o bebê pode ter refluxo por conta de uma assimetria do crânio, então aquele crânio mais achatadinho, que muitas vezes alguns profissionais falam para você que é só estético, mas não é. Então a cabeça achatada, o crânio achatado do bebê pode levar a várias alterações de funcionamento do corpo, inclusive ao refluxo. Um chicote cervical, por exemplo, que acontece quando a gente carrega o bebê de uma forma errada. Então é muito comum aí nos primeiros dias de vida do bebê, principalmente, que os pais que ainda não têm tanta experiência acabam deixando o bebê sofrer esse chicote.
Por isso é legal essa orientação já no início, logo nos primeiros dias de vida, ou para quem é gestante, saber a forma correta de pegar o bebê, entender como que o bebê deve ser carregado, como que deve ser esse manejo para passar ele de colo para outra pessoa. E tudo isso vai fazendo com que a gente consiga ajudar a prevenir sintomas no bebê, porque a gente vai prevenir o chicote cervical, que é quando a cabeça do bebê é jogada para trás de uma forma inesperada, porque você carregou ele por baixo do braço de uma forma errada. Então, a correção desses padrões que estão causando aí o refluxo do bebê é o segundo passo e é um passo muito importante. Por que tratar a causa e corrigir esses causadores é mais interessante do que dar medicação? Porque quando a gente dá a medicação para o bebê para melhorar os sintomas do refluxo, a medicação vai tratar só o sintoma. Então, se o bebê tem uma queimação ou se ele está tendo essa volta de leite, o medicamento vai ajudar nisso, vai melhorar essa questão da volta de leite. Só que não vai corrigir todo o processo de alteração que está existindo. Então, vai ter sempre um gatilho, alguma coisa que está constantemente irritando o organismo do bebê para que esse leite tenha essa frequência de volta. Então, eu costumo falar muito sobre alguns casos aqui, trazer alguns exemplos para vocês, e eu acho que é muito válido quando eu trago esses exemplos para vocês verem que acontece realmente, acontece, para vocês sentirem na pele que acontece isso mesmo. Então, assim, às vezes o bebê está sendo tratado de refluxo com medicamento. Então, esse medicamento está sendo oferecido para ele, muitas vezes desde os primeiros dias de vida, e isso está fazendo com que melhore, ou aparentemente melhore aquele sintoma de refluxo. Porque o bebê já não está ficando tão irritado, às vezes não está gorfando tanto. Só que isso está mascarando um grande problema muitas vezes. Porque se esse bebê tem um torcicolo e esse torcicolo está influenciando aí nesse refluxo do bebê, quando você dá um medicamento para ele, ele vai inibir o sintoma. E aí você vai achar que está tudo resolvido. Só que o torcicolo, que é o principal causador, é aquele gatilho que eu falei para você, que está influenciando nesse sintoma dele, não está sendo resolvido. E muitas vezes ele vai continuar tendo estímulo constante de volta de leite ou de alteração de função dos nervos que vão chegar lá para o estômago. E aí o bebê tem sinais aí, de alteração quando você tira o medicamento. Então, se você desmama ele do medicamento, ele começa a ter sinais de novo de refluxo. Então, isso é sinal de que o refluxo dele, tratando com o medicamento, não está sendo resolvido, está sendo amenizado. Então, está amenizando para que ele não tenha desconforto, para que ele não tenha dor. Mas o problema principal, o causador principal, ainda está existindo. Então, por isso que investigar o causador principal e tratar esse causador principal é a melhor coisa a se fazer para a gente conseguir corrigir aí esse refluxo do bebê e para a gente conseguir acabar com esse refluxo e dar mais qualidade de desenvolvimento para esse bebê, ajudar ele a ficar sem dores, a dormir melhor, a ganhar um peso de qualidade, a se desenvolver de forma tranquila e com qualidade também. E aí, outra coisa que a gente pode fazer em relação à questão dessa importância do passo a passo no tratamento do refluxo é promover uma melhora da digestão. Então, inicialmente, você vai descobrir o causador principal, depois você vai corrigir esse causador principal, tá? E aí a gente vai promover uma melhora da digestão. Porque mesmo que a gente corrija o causador principal, o bebê, ele ainda não tem, principalmente os menores de 3 meses, eles têm uma certa dificuldade em fazer processos digestivos. Porque o sistema deles ainda é muito imaturo, então o sistema deles ainda é tudo muito novo para eles. Então, toda vez que a gente deixa o bebê deitado numa posição horizontalizada ali, depois que ele mama, ele tem uma tendência a que o leite que está ali no estômago dele volte. Então, o que a gente precisa fazer? Reposicionar, principalmente depois da mamada, em situações aí que o bebê acabou de se alimentar, a gente precisa dar mais condições de digestão para ele, melhorar a digestão. É a mesma coisa que a gente imaginar nós, adultos. Quando a gente come alguma coisa e a gente deita na sequência, a gente fica um pouco indigesto, fica se sentindo mal. E isso porque a gente tem um sistema completamente maduro, capaz de conseguir manter o alimento que a gente comeu dentro do nosso estômago e que a digestão, independente da gente estar deitado, vai ser feita. No caso do bebê, não. Por conta do sistema dele que ainda é tudo muito novo, ainda está aprendendo a fazer contrações e tudo mais, quando você alimenta o bebê ali com leite e o estômago dele está cheio,
Se você deitar, o leite vai ter uma tendência a voltar. E aí ele começa a ter desconforto, ele começa a ter queimação, ele começa a ter desconforto na região da garganta. Eu tive uma pergunta ontem na caixinha de uma mãe, na caixinha não, um comentário num vídeo de uma mãe falando que a bebê dela tá com tosse. E depois que mama, ela tosse, tá com uma vermelhidão ali na garganta, e às vezes isso pode ser sinal do refluxo também, porque essa tosse é um sinal de tentativa de alívio do organismo, é um sinal de que tem alguma irritação na região da garganta dela, no processo de deglutição. A gente tem nervos que comandam a parte sensitiva, então a criança pode estar tendo ânsia, e associada a essa ânsia ela ter tosse. Então são sinais aí de alteração importante. Então a gente precisa devolver aí função para o organismo do bebê, melhorar as condições de funcionamento do organismo do bebê, para que a gente possa ter bons resultados no tratamento do refluxo e nesses sintomas aí que incomodam tanto. Então, aí o primeiro passo, descobrir aí os causadores, encontrar, investigar, que são feitos através de testes. A gente faz através de testes essa investigação dos causadores. Então, tem testes para a gente saber se tem torcicolo, se o bebê tem aí uma assimetria do crânio, se tem algum outro tipo de alteração. E aí, corrigir esses causadores é o segundo passo e promover a melhor digestão do bebê, oferecendo um reposicionamento adequado para ele, é o terceiro passo. O quarto passo, a gente vai fazer o quê? A gente vai prevenir os riscos. Então, como que a gente previne os riscos aí de que o bebê tenha refluxo, de que ele tenha volta de leite? Evitando, presta atenção que eu vou trazer dicas agora, tá? Então, são dicas aí, então anotem que essas dicas são valiosas. Como que você vai fazer para você prevenir que o seu bebê tenha aí refluxo? Então, a gente vai melhorar aí condições que podem levar riscos aí para o bebê ter refluxo. Então, por exemplo, depois de mamar, o que você precisa evitar? Manter o bebê na posição horizontal assim, você não vai manter ele na posição horizontal, então você precisa evitar de todas as formas, deixar ele dormindo assim, ou ele descansando, ou ele mesmo que acordado assim depois de mamar. Você vai evitar fazer troca de fraldas depois de mamar. Por quê? Para você trocar a fralda, o bebê também precisa estar na posição horizontal e muitas vezes você vai precisar levantar o bumbum do bebê para conseguir tirar a fralda. Então você imagina que o bebê já está com dificuldade para fazer a digestão ali, para manter o leite ali dentro. Você ainda levanta a perninha do bebê. Então você muda a posição que ele está, então você deixa ele numa posição antigravitacional, vamos dizer assim, porque o leite vai voltar. Você vai fazer uma certa compressão ali na região do intestino do bebê, porque você vai precisar dobrar a perninha dele para levantar. Então, essa compressão na região do intestino vai fazer com que o intestino comprima o estômago e por uma alteração de pressão vai aumentar a pressão na região e essa pressão pode fazer o leite voltar. Então, isso também aí é uma coisa prejudicial. Então, é mais um risco que a gente precisa evitar de oferecer para o bebê isso. Então, depois da mamada, procura não trocar a fralda. Procura trocar a fralda antes, ou se o seu bebê é aquele bebê que costuma sujar a fralda só durante a mamada, você vai esperar aí um certo tempo, para daí depois você colocar ele deitado e poder trocar essa fralda. Então essa dica é de ouro, dica valiosa. Às vezes as mães chegam no consultório ou as mães do curso e eu vou falar para elas, olha, não troca a fralda depois de mamar. Elas, por que não troca a fralda depois de mamar? Porque o bebê acabou de mamar, você vai colocar ele deitado e você ainda vai manipular esse bebê. Você vai movimentar a perna, você vai levantar quadril. Então você vai deixar o bebê numa posição quase de ponta cabeça ali para conseguir tirar a fralda dele. Então imagina a dificuldade desse bebê de conseguir manter esse leite ali dentro do estômago dele, dentro do organismo. Então a facilidade de acontecer refluxo e desconforto para o bebê nessa situação é muito maior. Então depois de mamar, não troca a fralda. E aí, outra coisa que vocês podem fazer, que vocês precisam evitar, na verdade, é o chacoalhar. Então, aí a gente sabe que muitas pessoas das antigas, né? Eu tenho a minha avó como exemplo, é levar a criança lá, ela chacoalha, ela quer chacoalhar, e a gente orienta que não deve, mas está acostumada, já criou tantos filhos e tal, provavelmente você já ouviu essa história. Se você já ouviu isso aí, comenta um eu aí, se já teve alguma pessoa idosa na sua casa que já falou para você que criou tantos filhos de tal forma e nunca aconteceu nada. Só que acontecia, né?
E aí era tratado como normal. Então era normal deixar o bebê chorando, era normal deixar o bebê sofrendo com dor até os 3 meses, pelo menos. É normal o bebê ter refluxo, aí toda aquela conversa, toda aquela ladainha. Então, se você chacoalha o bebê, você vai gerar uma certa instabilidade. E essa instabilidade pode fazer com que ele tenha uma volta de leite também. Então, da mesma forma que você coloca o bebê deitado e isso vai fazer o leite ter uma tendência a voltar, se você chacoalha o bebê, ele também tem uma tendência a alterar a digestão e voltar esse leite. Então, o ato de balançar o bebê depois da mamada também não é legal e não ajuda aí no processo digestivo dele. Pelo contrário, pode piorar e pode prejudicar a digestão do bebê aí durante esse processo de tentativa de digestão dele, pelo menos, depois da mamada. Então são riscos aí que a gente precisa evitar, são coisas fáceis da gente conseguir evitar nesse passo a passo aí para a gente conseguir fazer com que o bebê tenha mais qualidade de digestão, menos sinais de refluxo, menos volta de leite, menos dor e menos desconforto. E aí, a gente precisa também observar aí esses sinais do bebê, se realmente ele tem dores relacionadas a refluxo ou se ele tem dores relacionadas à cólica, isso também é muito importante da gente saber. Então, entender como diferenciar esses tipos de dores. Muitas mamães chegam também para mim e falam, olha, meu bebê tem dor tal forma, meu bebê tem dor de outra forma. Então a gente consegue, a partir desse entendimento, diferenciar se essa dor é de refluxo, se essa dor é de cólica. É muito comum essa confusão. Às vezes a dor de cólica ela vai incomodar mais em horários específicos, é aquele choro constante que não melhora por nada, que não melhora se oferecer o peito. Às vezes o abdômen do bebê vai estar mais distendido, vai estar mais dolorido. Se você ficar tocando no abdômen dele, ele vai chorar mais, vai ter mais dor. E no choro do refluxo já é um pouco diferente. O bebê se incomoda de ficar deitado, o bebê se incomoda enquanto está mamando, às vezes ele briga um pouco com o peito, ele se joga para trás, ele está dando sinais para você de que ele está com uma queimação, então ele está tentando aliviar essa queimação, se movimentando, se jogando para trás. E esse choro geralmente melhora quando o bebê mama, porque quando ele mama, faz uma limpeza da garganta e isso alivia para ele aquela sensação de queimação. Então essa é uma forma de conseguir diferenciar aí as dores do refluxo e das cólicas. Então são esses passo a passos importantes que a gente precisa seguir para a gente conseguir dar mais qualidade de desenvolvimento para o bebê. E esses passo a passos, tanto a forma como você vai descobrir o que o bebê o que está causando o refluxo do bebê, quanto a correção desses causadores, quanto o reposicionamento é muito importante e como a prevenção aí de possíveis gatilhos que podem causar esse refluxo no bebê, tudo isso vocês aprendem dentro do curso online que eu preparo para vocês. Então as mães que participam do curso online estão tendo acesso a todas essas informações, estão aplicando tudo isso e tendo muito sucesso e graças a Deus a gente está tendo aí muita mudança para muitos bebês. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido para vocês essas dúvidas da importância desse passo a passo. Muitas mães perguntam para mim como que funciona o tratamento de refluxo, o que precisa fazer, o que é importante. Agora vocês sabem, existe um passo a passo, tem uma forma correta da gente seguir esse passo a passo e a gente ir alinhando todo esse processo para que a gente possa oferecer mais qualidade de vida e desenvolvimento para o bebê e cada vez menos dores. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira estou aí de novo trazendo mais conteúdo para vocês. Em breve, novidades, teremos um cenário novo para as nossas lives. Estou preparando tudo com muito carinho para vocês, vai ficar tudo muito lindo. E estou sempre à disposição, abrindo caixinha de perguntas, trazendo aí informações para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e quinta-feira eu estou de volta. Beijo!